Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à Crypto Club Live Session. Hoje, pessoal, o dia é grande, o dia é pesado, o dia é de funk. Bitcoin está segurando acima de 90 mil, aparentemente dando um pump para cima aqui agora, batendo na casa dos 93,120. Mercado inteiro em alerta máximo e agora nós vamos acompanhar ao vivo o que Jerome Powell vai decidir sobre os juros da economia americana. Fica comigo até o final, porque hoje o gráfico vai falar e vai falar alto, pessoal. E já não se esquece de deixar o like, né? De se inscrever no canal, de ativar o sininho e de se inscrever também no Twitter para acompanhar todas as análises de liquidez, dominância e macro. Vamos fortalecer essa comunidade, galera. Antes do discurso, vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal está com a gente hoje. A gente está com a equipe toda do Crypto Club preparada aqui. O Tunes, o Marcelo, para acompanhar, né? Juntos esse movimento aí, essa conversa do Federal do Jerome Powell, se ele vai cortar a taxa de juros, se ele vai mudar a política econômica. A gente já está sabendo mais ou menos aí. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Thiago. Fala, Tunes. Fala, Thiagão. Fala, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia por aqui também. Vamos lá. Beleza. Tô menos ansioso que a maioria do mercado, tá? Tô vendo um monte de com gente certeza, com certeza. Agora eu tô bem tranquilo. Tu não começou, né? Tô aqui com a live do lado, né? Com a conferência aqui do lado, e a gente vê o preço do Bitcoin em tempo real aqui no gráfico de cima. Quero ver uma cotação, quero ver o volume que dá. Acho que esse é o melhor gráfico aí pra gente acompanhar um pouquinho hoje o que vai acontecer. Mas fora isso, a gente pode passar aqui rapidinho. Tem notícia hoje, né? Só hoje, por exemplo, a gente teve o SI Data, o FONC, né? A decisão da taxa de corte de juros. A gente tem o anúncio de Trump, né? E o speech, né? E o pronunciamento do Jerome Powell. É o que a gente tem por hoje aqui, né? Fora isso, a gente tem, na verdade, apresentador de um jornal na Fox News, né? Que ele sempre diz, para mim, quando ele diz uma coisa, é o oposto que vai acontecer. Então ele tá aí super achando que o mercado vai estourar, entendeu? Porque o FIA, o pessoal não tá na ganância e agora é o momento de estourar. Tem isso aqui também, né, que o pessoal institucional tá acumulando mais e mais bitcoins, saindo de 197 mil para quase 1 milhão agora de bitcoins acumulados, quase 448% desde janeiro de 2023. Macro, né, num tempo macro, ele vem acumulando bastante aí ao longo do tempo, né? Vamos ver se já começou. Não começou nada ainda. A gente tem um Fear and Greed que aumentou um pouquinho, saiu da zona ontem de 22 para 26 aqui agora. Saímos do extremo medo ontem para ir para o medo, né? Mas de novo, o mercado ainda está muito indeciso, o pessoal está muito indeciso, querendo ver um rumo. Assim, nas últimas 24 horas, está vendo muita liquidez acima, até a faixa dos 94 mil, e também uma liquidez legal embaixo aqui, né? Até a faixa dos 90 mil. Então, acho que é esse range que vai jogar hoje aí até o final do dia, acredito. Certo? Fora isso, a gente tem aqui uma análise das últimas 24 horas, onde a equipe de long perdeu 134 milhões, enquanto a equipe de short 196. Está bem equilibrado. Você vê que tem um equilíbrio bastante legal aqui em cima, de longs e shorts, 149 a 54%. Então isso aí é muito interessante, né? Mostra que o mercado está muito indeciso e não sabe para onde vai e está precisando de uma confirmação de alguma coisa. E todo mundo está colocando a esperança nesse bendito pronunciamento do grande Jerome Powell. Eu não tô botando muita fé, não. O que é que vocês acham, pessoal? Tiagão, primeiro que mercado, quando tem um consenso muito grande, de pro outro lado, acontecer o inverso. Segundo que a precificação da diminuição dos juros em 0,25 já era tida como certa. Então isso já está no preço, já tá precificado pelo mercado isso. Então, o que importa realmente agora vai ser o que o comitê vai trazer daqui a, acho que faltam 10 minutos para não a minuta que é importante, né? E sim o destrinchar do comitê sobre a visão para futuro aqui. Então, tem alguns pontos que podem ser, né, de tomada de risco, risk on, e tem outros que podem ser, vai levar o mercado mais para uma visão
de risk-off, né, e pode levar a um dump também. Eu acho que vai ser importante ver, porque isso vai estar muito presente no gráfico em volume. E o volume já começou realmente a pintar aqui, pelo menos num gráfico mais curto de 15 minutos. Eu acho que isso vai ainda ficar mais evidente. Tá? Interessante ver, porque aqui é exatamente o pós-minuta, né? Então, se o Fed anunciar a continuidade de compra da T-Bills, isso aqui sim pode, de prolongamento dessa compra, então aí sim a gente pode ter ainda uma continuidade da alta de um movimento que já vem no Bitcoin do 82, já estamos em 92, tá? E aí, quem sabe, pode ser um sinal para inversão da tendência, já que no macro, no gráfico diário, 4 horas, a gente já tem um gráfico com um viés de baixa. Se ele trouxer se a retórica do comitê for trazendo um significado mais importante dos empregos americanos, também isso leva o mercado mais para cima, né? E se por acaso acontecer realmente algum sinal de uma saída mais precoce de Powell, que ficou para sair do cargo dele em maio, aí sim, aí acho que o mercado ia ver isso com uma visão muito bullish, né? Mas eu acho difícil isso acontecer, a suposição da minha parte. Pensando para um lado de um dump, né, de um risk-off, de uma queda de mercado, caso realmente as projeções de diminuição dos juros sejam encurtadas, né? Se a gente tem eles já tem uma projeção de diminuir os juros. Se isso for menor do que está programado, vai ser uma visão péssima para o futuro. Então, o mercado vive de expectativa. Ele não está no agora, ele quer saber do que é 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, é a projeção futura. Se o Tom está ali preocupado com inflação, o mercado provavelmente vai sentir e deve cair. É diferente, é o inverso de estar preocupado com emprego, né? Entendeu? Então, e se tiver um hawkish surprise aí, uma coisa realmente fora da curva, também não acho que deva aparecer, seria uma coisa que trazia o preço para baixo. Então, é o que está na mesa, né? O que está na mesa são esses pontos que a gente pode avaliar daqui a poucos minutos, quando o comitê começar a falar. Minuta, né? Destrinchar toda minuta. Porque até agora o mercado não fez nada. O mercado vem travado desde 4 da tarde de ontem, esperando esse norte aqui de mercado. Agora, uma outra coisa importante, eu acho que a gente tem que depois ver no gráfico, aonde a gente está, aonde estamos no gráfico. Mas vou deixar primeiro o Marcelinho trazer as considerações dele em relação ao próprio comitê e depois a gente fala sobre um pouco o gráfico também. Fala, rapaz, a minha visão é muito parecida com a sua, Matheus. Teve um movimento aí, né, que a gente estava na expectativa até de ter uma reação do mercado por causa do shutdown lá, né, que o Trump pegou e liberou a verba para poder começar a pagar a galera, e algumas pessoas até ventilaram que isso poderia ser uma possibilidade de gerar uma onda, né, e de lá até cá, até então, não é o que a gente está percebendo no gráfico, né. E eu acho que, como o Matheus falou aí, esse 25% aí, talvez isso aí realmente já esteja precificado. Eu não estou vendo essa força toda para a gente esperar algo muito positivo. Eu acho que a gente tem que continuar atento, permanecer atento, frente ao que o gráfico nos mostra de uma forma mais macro, e se a gente for pensar no macro, a gente ainda tem um viés baixista predominando, né? Tem uma reação agora no gráfico, tem um travamento, como o Matheus estava falando aí, no 4 horas a gente já consegue perceber, né? Se isso aí se sustentar por mais tempo, aí eu acho que eu estou com você, Matheus. Aí eu acho que aí pode sim clarear, talvez, alguma possibilidade de alta, mas não estou pensando em alta infinita, em nada disso. Ok. O Matheus podia compartilhar até para a turma poder perceber de uma forma gráfica, técnica, o que a gente está falando aqui verbalmente. Vamos lá. Aí o gráfico já está na tela. Aqui é 15 minutos, só para mostrar que o que eu comentei.
é que apareceu um pouco de volume agora no curtíssimo prazo, mas uma coisa ainda incipiente, tá? Mas olhando para trás, olhando para tempos gráficos mais longos, eu vou cortar aqui a tela, o que a gente tem são muitas camadas vendedoras para trás que devem ser vencidas para pensar em alguma inversão de tendência, né? Óbvio que a gente já tem um processo aqui interessante de reação, esse processo aqui, mas isso é só um início, né? Tem alguns pequenos pivôs de alta aqui já que se firmaram, mas o preço muito próximo à média, não tem muita força nisso aqui. Então, num gráfico até de 1 hora, de 4 horas, até no diário, isso fica muito gritante para mim, de que realmente a gente fez esse movimento aqui, ó. Deixa eu dar destacar aqui para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então a gente tem esse movimento de baixa aqui, cravando a tendência pós uma distribuição, pós um movimento de distribuição lá para trás. E isso aqui pode ser duas coisas, né? Isso pode ser uma bandeira para cair, e o mercado não tem espaço para dar uma subidinha antes dessa queda, e é nisso que eu estou de olho. E esse teto pode ser o 94 até 96, 94,5 já foi tocado ontem, né? Então isso aqui está bem palpitante, está aqui borbulhando com uma grande possibilidade, né? E para ser o contrário disso, para ter um viés realmente de alta, de continuidade, para quebrar isso aqui, o mercado vai precisar se sustentar acima do 96, tá? Se sustentar é quando realmente as estruturas compradoras ficam por baixo, né? E a gente começa a ter movimentos de combustível mais forte para indicar um movimento altista. Então eu trabalho com essa primeira leitura ainda, de um movimento para acontecer aqui ainda. Vai começar agora aqui, ó. Ele vai se apresentar. Vou mudar da tela aqui, vou botar aqui pro geral, né? Cortar nosso áudio. Good afternoon. Bum, preço caiu. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. A inflação não mudou muito desde. Gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. Inflação elevada, pessoal. In light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate. Tradutor automático, você viu aí, Matheus? Solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Boa. I will have more to say about monetary policy and its implementation after briefly reviewing economic developments. Ele falou que, né, eu acho que vai cortar a taxa de juros. Government data have yet to be released. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. Consumer spending, a atividade econômica está num passo moderado. Investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector remains weak. A atividade no mercado imobiliário está bem fraca. On economic activity in the current quarter, but these effects should be mostly offset by higher growth next quarter, reflecting the reopening. Não foi muito legal o shutdown do governo americano, não. The median participant projects that real GDP will rise 1.7% this year and 2.3% next year. Somewhat stronger than projected in September. In the labor market, although official employment data for October and November are delayed,
Data que ele Available tem é evidence suggests that both layoffs and hiring remain low, and that both households' perceptions of job abaixo. availability and firms' perceptions of hiring difficulty continue to decline. The official report on the labor market for September, the most recent release, showed that the unemployment rate continued to edge up, reaching 4.4%, and that job gains had slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen in recent months. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.5% Bom, at a the end of taxa de this year, desemprego está and edges começando, down thereafter. aumentando e vai finalizar alto no final Inflation do has ano. eased significantly from its highs in mid-2022, but A remains inflação agora que ele somewhat está dizendo que elevated cresceu relative to our bastante no meio do 2% ano, longer-run goal. Very do little data on objetivo que eles inflation querem have de been manter released abaixo de since our meeting 2% in ao ano. October. Total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September, and excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices also rose 2.8%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up, reflecting the effects of tariffs. In Aparentemente, contrast, disinflation appears to be aumentaram continuing for bastante, services. Near-term measures of principalmente nos inflation serviços. expectations have declined from their peaks Olha o earlier in preço the aí year, na as reflected resistência, in both pessoal. market and survey-based measures. Vai quebrar. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.9% this year and 2.4% next year, a bit lower than the median projection in September. Thereafter, the median falls to 2%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 3.5 to 3.75%. Opa, ele baixou, pessoal. Ele vai cortar a taxa de juros de 0,5. And risks to employment to the downside, a challenging situation. There is no risk-free path for policy as we navigate this tension between our employment and inflation goals. A reasonable base case is that the effects of tariffs on inflation will be relatively short-lived, effectively a one-time shift in the price level. Our obligation is to make sure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. But with downside risks to employment having risen in recent months, the balance of risks has shifted. Our framework calls for us to take a balanced approach in promoting both sides of our dual mandate. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to lower our policy rate by a quarter percentage point. With today's decision, we have lowered our policy rate 0.75 of a percentage point over our last 3 meetings. Ele só estava explicando por que ele decidiu de cortar 0,25, tá, pessoal? Ele estava só explicando, mesmo que a inflação está aumentando, pegando velocidade, eles precisam cortar por uma série de outros fatores, inclusive as tarifas. The adjustments to our policy stance since September bring it within a range of plausible estimates of neutral and leave us well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our summary of economic projections, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path of the federal funds rate under what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of 2026 and 3.1% at the end of 2027, unchanged from September. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty and they're not a committee plan or decision. Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. Ele vai falar da política monetária agora. Issues related to the implementation of monetary policy, with the reminder that Agora ele vai começar a falar sobre a implementação da política monetária. For the stance of monetary policy. In light of the continued tightening in money market interest rates relative to our administered rates and other indicators of reserve market conditions,
The committee judged that reserve balances have declined to ample levels. Accordingly, at today's meeting, the committee decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities, mainly Treasury bills, for the sole purpose of maintaining an ample supply of reserves over time. Such increases in our securities holdings ensure that the federal funds rate remains within its target range and are necessary because the growth of the economy leads to rising demand over time for our liabilities, including currency and reserves. As detailed in a statement released today by the Federal Reserve Bank of New York, reserve management purchases will amount to $40 billion in the first month and may remain elevated for a few months to alleviate expected near-term pressures in money markets. Thereafter, we expect the size of reserve management purchases to decline, though the actual pace will depend on market conditions. In our implementation framework, an ample supply of reserves means that the federal funds rate and other short-term interest rates are primarily controlled by the setting of our administered rates, rather than day-to-day discretionary interventions in money markets. In this regime, the standing repurchase agreement or repo operations are a critical tool to ensure that the federal funds rate remains within its target range, even on days of elevated pressures in money markets. Consistent with this view, the committee eliminated the aggregate limit on standing repo operations. These operations are intended to support monetary policy implementation and smooth market functioning and should be used when economically sensible. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing our inflation sustainably down to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. At the Fed, we will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Ele não disse que sim, que não em relação à mudança da política monetária, viu, velho? Baseline would be solid growth next year. Vamos cortar um pouquinho agora, né? Trazer a equipe de volta. Que agora ficou aquela parte de perguntas e respostas, né? E o que é o seguinte, pessoal, um resumo bem rápido aqui do que ele falou, né? O corte da taxa de juros está confirmado de 0,25, certo? Só que a troca da política monetária ainda não está confirmada. Por mais que a gente tenha alguns indicadores positivos na economia de crescimento do PIB, da resiliência no mercado de serviços e do consumo também, do consumo de produtos, que ainda está sendo resiliente, não caiu. Então, o Paulo está enxergando que 2026 vai ser um ano positivo, tá? E é por isso que ele está explicando o corte da taxa de juros. Só que a mudança da política monetária, dadas as situações, do fechamento do governo, as guerras das tarifas, esses fatores atípicos que não estavam considerados na pauta, né, do ano, eles ainda não têm a confirmação, sendo que eu vejo por notícias, já estou vendo que eles já estão mudando de pouco em pouco a política monetária. Só em janeiro aí agora eles vão emitir mais de 40 bilhões de dólares para comprar a dívida pública. Então isso é já, na verdade, uma mudança de política monetária. Só que ele, na verdade, não colocou isso em nomes. Eu até um short que eu deixei para vocês aí, eu postou acho que ontem ou antes de ontem, que fala exatamente isso. Powell, ele não vai falar que vai trocar a política de quantitative easing, ou de quantitative tightening para quantitative easing. Ele vai dizer que ele vai fazer isso aos poucos, ele vai precisar de mais data, ele vai meio que enrolar ao mesmo tempo já fazendo por debaixo do pano, entendeu? Fora isso, o que vocês acham do preço, pessoal? O preço do Bitcoin rodou bastante aí, foi para um lado e para o outro, mas na verdade não saiu do lugar, né? Concordam comigo? Voltamos. Eu acho que é o retrato da indecisão, né? É isso aí. Concorda, Tunes? Agora vende tudo, pessoal. Tô brincando. Só para deixar aqui claro que nós não somos consultores financeiros. Todo o material que a gente mostra aqui no nosso canal é material didático, só para o caráter educacional, tá? Vocês são responsáveis pelo dinheiro de vocês e pelos investimentos maus ou bons que vocês fazem, tá bom? Vai lá, Marcelo. Pode continuar, desculpa. Aproveitei para fazer esse disclaimer aqui agora. É isso, eu acho que é o retrato ali da indecisão.
Concorda, Tunes? Cara, eu confesso que foi ótima essa fala do Paulo. Eu consegui tirar um cochilo que aqui, consegui pegar meu travesseiro, dar uma descansada boa. E Essa foi boa. E, assim, Não, mas aqui a gente fala isso direto no nosso canal. o volume, E vamos que vamos. Vamos pro gráfico, que é o mais importante. o volume tá ali ainda, mas ele não mostrou nada que se encaixe, na minha visão, em uma operação, em um posicionamento, seja ele para alto ou para baixo aqui ainda. Então, eu tenho meu viés, eu vou guardar o meu viés para contra a... O viés é uma coisa, né? A evidência é outra. Então, para mim está claro que a melhor venda aqui está na faixa do 94 ou para cima. Então, o próprio volume aqui está brincando no formato de Judas assim ainda, sabe? Aquele formato de vai para cá, um volume para cima, um volume para baixo, um volume para cima, um volume para baixo. Então, não tem muita... Não é o que a gente quer. Volto para a mesma coisa. Uhum. Tá? É o que o mercado vai mostrar. E talvez mostre isso em alguns outros, mais 15 minutos, mais alguns 2, 3, 5 candles. Eu não foco somente em candle. É muito mais importante a estrutura. Então, a estrutura aqui, para mim, está clara. Lateral. Meu gráfico aqui, não é isso? Então, a visão aqui é lateral. A gente não saiu dessa consolidação. Então, se o preço está nisso aqui, ele está me mostrando que tem 2 players aqui, correto? Tem um de compra, tem um de venda, tem um de compra, enfim, tem um de venda. Então, ele está equilibrado. Ele pode realmente ir para qualquer um dos dois lados. Porém, quando ele faz esse tipo de padrão, eu já começo a pensar em mentira. Eu não penso em verdade, eu penso em mentira. Então, é nisso que eu já estou projetando aqui do preço. Tá? Lógico, por massa, eu entendo que isso aqui, ó, é um movimento importante e relevante do passado recente. E sei também, no macro, que aqui para trás tem zona de resistência. E sei que a faixa realmente de suporte no macro está lá embaixo. A gente tem uma faixa lá no 92, no 82, tem uma faixa no 85 e agora tem uma recente no 87, 88. Foi onde segurou o preço, não conseguiu conter para uma movimentação altista, que é onde a gente está agora. O patamar que a gente está é esse aqui agora. Então, vamos ver. O mercado ainda está indeciso. Não sou eu que vou decidir por ele, correto? Correto. Acho que essas faixas aqui em verde são possibilidades de compra e em vermelho começa a possibilidade de venda. Pensar em uma coisa diferente é pensar num gatilho 3, né? Gatilho 3 aqui ou um gatilho 3 aqui, ó. Eu, sinceramente, acho que um gatilho 3 aí estaria muito perigoso. Eu vou para o gatilho 1. Estou aguardando um gatilho 1. Pode ser que não aconteça, mas também se eu não comprar, se eu não vender, se eu não participar, eu não vou perder dinheiro. É só isso que eu tenho para dizer. Isso é importante. Isso é também importante. As pessoas precisam ficar atentas a isso. É muito mais importante não perder dinheiro do que ganhar. Primeira etapa é não perder. Aprenda a não perder ou perder pouco. Quando eu falo não perder, não existe isso, né? Mas o perder pouco é, de fato, assim, divisor de águas. Correto? Correto. Isso. Estou vendido no Bitcoin. Pronto, eu estou vendido no Bitcoin. Eu gostaria de avisar aqui. Eu coloquei uma ordem de 93 mil. E eu pegou. Acho que eu tenho aqui só. Pegou, não, agora. Foi no candle anterior. Ah, tá. Beleza. Só para não ir contra o que eu acabei de falar por 5 minutos.
é uma ordem de lote mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. É só para eu ver o que vai acontecer. Quem tá ganhando, só para você ver quem tá ganhando na queda de braço, né? É para ver se fica mais tempo verde ou vermelho aparecendo para mim aqui. Verde ou vermelho? Verde. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É só isso. Eu sei muito bem o que você está fazendo. Tá jogando na isca para ver para que lado de fato vai. É isso aí. Às vezes é até mais difícil você perceber para que caminho, né, o preço vai percorrer no gráfico. E aí, às vezes, você abrir uma posição mínima ali até te ajuda. A maioria das vezes eu acho que aquilo é válido mesmo. Pontos que a gente podia comentar aqui, bem relevantes, tá? Aproveitando que o mercado não se movimentou. Uma coisa interessante aqui, ó. Esse par aqui, ó. Esse par aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Dá uma olhada nisso aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo. Todo mundo já entendeu o gráfico do Bitcoin como está, né? Fez um fundo e o Bitcoin reagiu. Mas o Bitcoin, ele não fez essa reação nos últimos dias. Não fez essa reação. Isso aqui, na verdade, é um par. É um par Ethereum contra o Bitcoin. O que mostra aqui é um momento interessante no Ethereum. Uma força no Ethereum que começa aqui ó, em dezembro, né? Exatamente nesse ponto. Gráfico de 4 horas, talvez eu esmiuçando para o gráfico de 1 hora. Eles estavam meio que atrelados aqui, andando para o mesmo ritmo, aqui no final de novembro. Final não, no início já de novembro, continua na mesma pegada. E aqui no dia 2 de dezembro, dia 3, eles começam a destoar um pouquinho. Eu acho que essa última movimentação mostra que o apetite foi para o Ethereum, tá? Isso é relevante para o mercado. Provavelmente Total 2 também deve ter superado Total. E o Ethereum pode ser como é que se diz? Um guia para as outras altcoins. Pronto. Então, é um sinal interessante, mas é uma coisa que não crava nada no mercado. Tá? Não é nada para cravar, mas um dado que relevante, que vale a pena, uma correlação que a gente costuma, inclusive, abordar na mentoria. Tá? Na mentoria, a gente, no curso, se não me engano, no curso 5, que já tem a parte avançada, a gente fala exatamente sobre esses cenários avançados de mercado, que a gente coloca o Judas Day, o Clímax, correlações, um pouco sobre a dominância Bitcoin, a visão do SDT também. E aqui um par importante, Ethereum contra o Bitcoin. Ethereum subindo mais forte que o Bitcoin ganhando um momento, sinal de que o mercado está tomando um pouco de risco. Óbvio, se a gente colocar, isso é um par, isso não é um gráfico. Eu não vejo ele como suporte e resistência como as outras pessoas acham que devem olhar, tá? Como é só uma correlação, para mim me mostra mais um momento. Eu não acho, Matheus, mas está chegando uma resistência que pode cair aqui, mas não por essa razão, por ser uma resistência simplesmente. Pode cair aí porque realmente o Bitcoin começa a ganhar mais relevância do que o Ethereum, ou então os dois caem e o Bitcoin cai menos. Só o Bitcoin cai menos que o Ethereum, isso aí cai para baixo no gráfico. Mas é só um dado aí interessante. Vou voltar aqui para o Bitcoin para a gente não perder o foco. Vamos ver se já mudou alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente se aproxima da resistência, quem sabe agora. Acabou a fala dele? Tem mais alguma coisa Acabou. aí? Não, deve estar tendo. Ele deve estar respondendo as perguntas. Ele fica mais 15 a 20 minutos respondendo as perguntas. E eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Uma outra coisa positiva, tá? Ele ainda tá falando, ele ainda tá trocando a ideia.
pedindo uma pausa para ir no banheiro, que é da próstata, e agora ele tá voltando. Exato. Ele tá aqui ainda trocando ideia, respondendo as perguntas, mas o mais importante foi definido, né? Ele cortou a taxa de juros e não mudou a política monetária. Ele meio que deu uma luz e um corte ao mesmo tempo. Tá. Então é isso aí, né, pessoal? Fica atento, a gente tem que ficar de olho agora. O mais importante não é nem o momento da reunião lá onde ele está falando, e sim o após, né? Esse pós-reunião, o que é que vai acontecer? Será que o mercado já absorveu? Será que ele não absorveu? Será que tem espaço para subir mais um pouquinho ou não? Isso aí realmente só o gráfico vai deixar para a gente mais claro ao longo do tempo. As próximas 4 horas, eu acho que o Tunis deixou bem claro no desenho dele, e pode ainda ter um pouquinho para cima, inclusive fazendo um gatilho de venda, né? Dando um ponto mais interessante para começar um short. Só para gravar o que a gente estava falando, Marcelinho, Thiago, olha esse gráfico do Bitcoin aqui, quando eu pulo para o Ethereum está mais forte ou mais fraco aí? Tá, o Ethereum tá mais forte para mim, tá? Ele ainda não... se bem que não, né? Ele tá mais volátil, eu diria assim. Ele tá mais forte, ele tá mais mais forte. Deu um zoom out, é que eu tava no gráfico de 1 minuto. Não. Ele tá mais forte. No gráfico de 1 minuto. Eu tava acompanhando, né, o discurso do Jerome Powell. Então eu tava com o gráfico de 1 minuto aí. Tava estranho. Mas tá muito mais forte. 15, ó, o Ethereum mal trisca na média, tá abrindo as médias curtas aqui em relação a mais longa. Bitcoin não, mais truncado, perdeu a média principal, a laranja, volta para cima, tá entrelaçado na média. Então, aqui só teria um trade mais longo se realmente fosse respaldado pela notícia, mas pela estrutura, um trade longo para mim só seria pós-trap. Ele pode puxar um trade falso e aí sim dar um trade mais longo, entendeu? Eu vejo esse prisma aí. Concordo com você plenamente. Inclusive, a gente falou isso até na live de ontem, né? A gente cantou a pedra com antecedência, né? A gente avisou que a gente poderia ter um trap, tanto é que eu deixei até essa arte aqui, deixar um trap do FOMC. Então, isso aí é uma coisa que a gente não pode descartar ainda, né, pessoal? A gente tem que ficar muito atento. Eu queria relembrar aqui, até épocas bem mais antigas, que a gente falava de fase 1, 2, 3, Marcelinho, você vai lembrar disso. Eu ainda acho que isso é bem relevante, porque quando a gente estava ali no início de dezembro, que o mercado conseguiu reagir rapidamente aqui, eu até comentei, poxa, isso aqui foi importante. Essa primeira reação no gráfico de 1 hora, que quando perde a média, depois de um movimento de alta aqui prévio, normalmente o mercado na tendência de baixa, ele fazia assim, ó, para baixo. Tá sem meu gráfico aí, né? Não, tá com o seu gráfico, Não tá não. Isso aí é Ethereum. Cara, é o meu. Poxa, desculpa. Não tem problema, só. É o meu. Desenho, aqui, ó, volta aqui. Pronto. Quando o mercado fez isso aqui, ó, nos movimentos anteriores de pullback, ele não conseguia voltar da média, principalmente no gráfico de 4 horas. Aqui é de 1, mas no gráfico de 4 horas esse movimento foi a primeira vez que ficou para cima. Né? Então ele era só um pullback para cair mais. Então esse movimento aqui foi o primeiro viés altista mais relevante, cravando que talvez o 82 pudesse ser um fundo verdadeiro. E ainda pode ser. Mas eu não estou aqui para cravar virada de tendência, né? Para cravar topos e fundos que a gente não tem bola de cristal, tá? Então a gente pegou uma evidência que mostrou assim, o mercado está mais forte, pá. Então a minha visão aqui é que o mercado ia ficar aqui, ó, e ia segurar na média para voltar a subir. Talvez até pelo FONC, talvez por essa agenda tão carregada do meio dessa semana, né? O mercado foi buscar liquidez e fez esse movimento para baixo. Fez isso aqui, ó. E foi visitar lá o 87. E podia ir até aqui, ó.
86, quem sabe 85. Podia ir mais, isso. Podia ir mais, mas quem decide é o mercado. Mas quando estava aqui embaixo, realmente o meu termômetro começou a ficar mais preocupado em relação a essa capacidade do mercado de subir até o 94, 96. Ele realmente diminuiu muito. No fim de semana, a gente teve um trap importantíssimo. Um aumento de volatilidade que não é o habitual, mas que apareceu. E quando aparece, a gente tem método para poder operar. Né? Fez isso aqui e deu um trade. Parece pequeno, mas essa brincadeirinha aqui, ó, 88 até 93, 92, né? Não é pouca coisa, não. E o mercado conseguiu voltar para a zona de resistência, que é onde está agora. Então, estamos mais próximos de uma resistência, porém, é só você olhar o gráfico dessa forma, no gráfico de 1 hora. O último movimento ainda é ascendente. Ainda é ascendente. Esse movimento aqui está ascendente. Isso quer dizer, Matheus, que teremos continuidade? Não trava nada. É só você olhar aqui atrás que teve um movimento ascendente e ele busca essa liquidez. Velho, aqui tem muito dinheiro. A verdade é essa. Quando o mercado olha aqui, ele começa a salivar. Ele olha aqui assim, ó, dinheiro. Parece que eu vejo os caras do institucional assim, meu Deus, quanto dinheiro ali. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, como é que é? E aí os caras vêm, o pessoal pega uma LTA, fica todo atiçado para comprar, né? E aí faz suas compras nesses pontos aqui, tem uma felicidade momentânea, né? E aqui tem uma limpa. Mas, assim, volto a dizer, a resposta foi ótima, né? A resposta foi ótima. E estamos nesse mesmo viés. Nesse mesmo viés. Nessa mesma posição. Estamos na mesma posição aqui, concordo? Não saímos na mesma do lugar. posição. Sim. Então, não sei se faz isso ou se faz isso. Ou isso. Eu vou ficar esperando os movimentos aqui, tá? O Matheus... A gente tem como... Você não precisa vender aqui, ó, para pegar uma queda dessa. A venda aconteceu, eu sei porque a gente pegou essa venda, Thiagão, aqui, ó. Tá lembrado dessa venda aqui? Essa venda aqui é uma gatilho de venda lindo. Gatilho 1 de venda fantástico. Fantástico mesmo. E você vê que foi lindo, né? Não teve nenhum estresse depois que a operação começou. Não, é isso que a gente gosta. É isso que realmente a gente está buscando. Esse setup perfeito, entendeu? Que se alinha tudo, como se as estrelas estivessem alinhadas para a gente ganhar dinheiro. Ô, Thiago, você pode compartilhar minha tela do total? Pode sim, pode sim. Antes de compartilhar sua tela, eu só vou mostrar o liquidation heatmap após Não deve ter limpado o nada, FMC. Né? Nada mudou, não é isso que eu queria mostrar, nada mudou. Teve uma grande volatilidade aqui, mas a gente tirou uma liquidez legal, começou aqui na faixa de 92.900 até 93.125, mas a gente ainda tem uma grande zona aqui, 93.411, e a maior é aqui, 93.768, que eu acredito que seria um bom ponto. Aí a gente vai ter que analisar o volume nesse momento, quando o preço chegar lá, um bom ponto para shortar, pessoal, tá? Para entrar em um short, começar uma operação em short. Tá, vou botar Marcelo aqui. Nada mudou. Nada mudou, exato. Vai lá, Marcelo. Você tá com sua tela aí, meu amigo. Pode cair dentro. O que eu queria mostrar aqui, acho que fortalece o que Matheus estava falando, do preço do Bitcoin, do equilíbrio, né, que nada mudou, teve uma reação que foi positiva, enfim, e até do atual momento, né,
que é que eu quero pontuar aqui, ó? Essa faixa amarela aí, ó, se a gente for analisar, a gente pode considerar ela como um grande suporte aí, uma grande faixa de suporte. Você vê que acima dessa faixa aí é onde acontecem os topos, né? Os all-time highs do momento. E abaixo dessa faixa foi bastante sofrimento. Ainda assim, existem alguns pontos aí que podem ser suporte, que talvez possam vir a ser, né? Talvez um fundo verdadeiro, ou o mercado de fato vai cair, vai romper tudo aí, vai buscar patamares mais baixos ainda. Mas eu acho que, ó, tá até retratado aí de uma forma interessante, né? Que passar dessa faixa não é tão simples. E esse momento que a gente está agora, você vê, ó, é um momento completamente dentro dessa faixa aí, ó. E aí eu acho que é o que Matheus falou, até aqui num gráfico de total, onde a gente vai pegar todas as moedas, corrobora que aqui pode vir a ser um ponto aí, talvez, de vendas, né? E aqui pode vir a ser, talvez, um ponto, caso o preço ainda venha a revisitar aqui embaixo, de compras. Eu acho que a gente está mais perto desse ponto aqui, Matheus. E aí sim a gente precisa ver como o preço dos ativos, né, de um modo geral, vão chegar nesse ponto aí, para a gente de fato ver o que é que vai acontecer. Mas tem uma faixa enorme aqui, né? Um order block aqui, com certeza grande, pouco acima. Você vê que é uma zona no passado lá que tem bastante equilíbrio, está até marcada aqui. O preço não passa daí com tanta facilidade, né? Aqui ainda tem, ó, um order block que está segurando o preço, de um modo geral, praticamente em todos os ativos, né? Então, acho que a gente precisa ver o que é que vai acontecer nesse rompimentozinho aí. Eu estou nessa expectativa, Thiago. Eu quero que o preço chegue aí para ver como ele chega e o que é que a gente pode colher. Entendi. Era isso que eu queria mostrar aí. De total. Exatamente. E tem alguma coisa para falar sobre a dominância do Bitcoin, a dominância do SDT? Será que teve alguma mudança muito forte em relação a essa reunião aí do FONC? Dominância do SDT subindo, continua, né, naquele ponto, né? Tá aqui travado ainda, não se decidiu, né? E a dominância do Bitcoin levemente caindo um pouco, né? Para mim, elas estão ainda em divergência, né? Começou a subir agora, Bitcoin. Começou a subir um pouquinho, né? Que a gente tá olhando o gráfico diário aqui, mas ainda fala. Para mim, elas ainda estão um pouco em divergência aí, né? Opa, Bitcoin tá subindo, hein? 93.500, mas é isso, hein, pessoal? Olha, com esse volta o gráfico aí do Bitcoin, Thiago. Voltar o gráfico do Bitcoin? De Matheus mesmo. De Matheus mesmo. Tá. Tá aqui, tá aqui. Voltei. Chegando no OB lá em cima, um OB importante. O que é que vocês acham? Ó. Tem setup aí, gente? Tem setup aí? Será que tem uma operação de short agora aí, saindo do forno? Bom, Vou esperar para confirmação. Posso dar minha opinião aqui? Claro. Eu acho assim, quando o mercado está assim e ele está aqui agora, tem coisas relevantes a serem pontuadas. Sem a zona de resistência, tudo bem, mas ele vem de uma causa interessante. Aí ele abre aqui as médias, a laranja, a vermelha e a azul. Essa abertura aqui, ó, inicial, pode gerar um movimento altista, como foi de ontem.
Aqui, ó. Abriu e foi. Abriu e foi. Né? Igualzinho de ontem. Então, o que a gente precisa se ligar é tudo bem que aqui não tinha uma resistência tão relevante. Tinha só nesse ponto aqui. Tinha espaço para subir. Até por price action tinha mais espaço, porque eram 92, as resistências maiores estavam lá para trás, no 94 e tudo mais. Aqui é um pouquinho diferente. Já tem uma resistência mais macro, eu diria. Então, para eu entrar na venda aqui, 2 formatos. Eu posso fazer um teste de venda, como foi o caso que eu fiz executando no 93, ali, size mínimo, e não foi só uma montagem, é uma montagem de grid. Então, eu vou fazer um teste de venda, não quer dizer que eu vou colocar uma ordem só. Eu já coloquei 93, 250, 500, 750 e 94. Tenho 5 ordens aqui com uma progressão na ordem. Então a ordem não é do mesmo size, ela vai aumentando. Isso vai jogar meu preço médio para aqui, ó. E para eu entender mesmo com o size mínimo. Vou botar um stop um pouquinho mais folgado aqui. Eu posso até não ter stop nesse primeiro momento, porque eu estou monitorando o mercado. E para ver se já tem alguma absorção e eu já saio com uma largada boa. Porque o meu risco está aqui para um ganho mínimo daqui ou para cá. É um trade que eu posso fazer para uma perda de $10, que para mim não tem peso. Tá, pessoal? Não tem peso. Mas o mais correto mesmo é entender dos próximos candles aqui. O volume que está surgindo é o amarelo. Não é ainda gritante, ou seja, o próximo candle pode ser ainda mais interessante. Ó, apareceu o laranjinha aqui agora. A sombra tinha baixado também, permitindo indicando que o movimento de volatilidade ia acontecer. Eu quero saber agora se essa sombra vai aumentar. Será que essa sombra vai continuar aumentando? Será que vai ter o combustível? Porque aqui, ó, tipo, foi uma ladeira interessante. Aqui está ainda no primeiro andar, né? E mesmo assim, ó, quando parou de ter o volume, olha como ficou flat e o mercado absorveu, ó. Então isso também pode vir a acontecer. Se absorver, aí sim é no teste que eu penso em vender. Mas assim, tô dentro só para olhar por enquanto. Não sei se vocês estão Marcelo? Não tá. Meu sentimento tá em FOMO, eu tô em FOMO agora, né? Tô vendo esse candle subindo aí desse jeito, tô achando, meu Deus, por que não tava no long? Entendeu? Mas isso aí é o que a gente fala direto nas nossas lives, pessoal. A gente tem que ter a cabeça muito fina e seguir o plano. Quando tá assim, a gente não vai querer vender quando o preço estiver lá embaixo, né? A gente vai querer vender quando o preço tá exatamente aí, velho. Então a gente tem que ter a cabeça fria, verificar o que vai acontecer nos próximos candles, ou significa nas próximas horas, para ver se a gente tem informação suficiente para aumentar a mão no caso do Tunis, né? Ou para entrar numa posição de short com confiança, entendeu? Sabendo que realmente o próximo passo, o próximo movimento vai ser queda. Mas a priori a gente não pode esquecer que a gente tem uma memória compradora, né? Que veio, a gente tem uma compra muito forte. A gente fez essa live até ontem aí. Tá no nosso canal, a gente tem uma correção, a segunda fase de correção, e agora a gente está indo para um terceiro movimento, talvez, que a gente possa conseguir quebrar esse novo topo que tá, esse topo que está aí, né? De 94.600 está aqui no meu gráfico. Enfim, muita coisa pode acontecer. A gente tem que observar, mas é nessa hora aí que a gente se preocupa em vender e não comprar mais, entendeu, pessoal? Porque pode ser que seja o final do movimento aí, e a gente ainda está nessa onda corretiva que vai corrigir por um pouco mais de tempo que a gente imagina. É isso aí. Você tem alguma coisa a dizer, Marcelo? Não, eu acho que o que Matheus falou aí é o processo realmente de capturar a venda.
tá atento à venda. Agora, eu acho que ele tá num ponto aí em que, se ele ultrapassar aí, eu teria pelo menos um stop já determinado. Porque ele pode ultrapassar aí exato essa faixa aí do 94, exato, e talvez até ganhar um pouco de força. Assim, ó, porque o que é que eu tô pensando? A gente está olhando, né, para uma barra ascendente no gráfico de 1 hora, que ainda falta muita água para rolar, né? Então, assim, ela começou com bastante força. Se essa prévia for o que vai perdurar aí, a tendência é que ela vá pegar patamares um pouco mais elevados aí, né? Você se lembra que a gente conversou é cedo para falar, né? Você lembra que a gente conversou sobre essa zona de suporte? A gente desenhou isso, acho que na segunda-feira. Você lembra, Marcelo? Tá vendo? Essa é uma zona de resistência e aqui embaixo seria a zona de suporte, tá? Olha aqui, o preço bateu. Perfeito, ele bateu, ele rejeitou e agora ele tá vindo de novo. Então, um cenário bullish, pessoal, para mim, é ele quebrando essa resistência que ele já fez aqui, retestando ela, certo? Talvez criando uma bandeira ou uma cunha para dar de novo continuidade alta, fazendo esse mesmo movimento aqui, tá vendo? Alta, correção e alta. E mais uma nova correção. Agora é o seguinte, se o preço a partir de agora começar a rejeitar e rejeitar legal, continuando aqui abaixo, criando uma cunha ou uma bandeira, certo? Uma cunha ou uma bandeira, provavelmente esse preço vai ter que vir aqui até embaixo, testando a nossa zona de suporte que está aqui, certo? Ou esse suporte aqui dessa bandeira que está de verde aqui, que eu desenhei há um tempo atrás. Enfim, eu estou enxergando um pouco o mercado desse jeito, tá? Do lado do cenário bullish, ele vai ter que, para mim, quebrar essa resistência com força, que é o que ele está fazendo agora, e depois voltar para retestar ela, que eu entraria de novo numa compra. Concordo com você que tem que deixar um stop curto para o short, porque se quebrar com força esse topo, a gente vai ter continuidade da alta, entendeu? Invalidando a operação a priori, a curto prazo. E é isso aí, ficar esperto. Mas é isso aí, pessoal. A gente já tá com 1h05 de... Pode falar aí. Só para finalizar. Um short de teste de mercado, ele não é uma operação que eu faço, inclusive, com um stop técnico. É um stop financeiro até. Algo que, normalmente, nas minhas vantagens, não faz muito sentido, porque eu uso o stop mais técnico. Entendi. Então, é aquele dinheiro do pão, sabe? Dinheiro do pão, não tem problema, me mostre com mais uma visão no mercado. Não tem problema se estressar um pouco, então, tipo, 700 mil pontos de stop, tá tranquilo. Tem um stop, inclusive, mais folgado, assim, do que eu costumo usar para o projeto 10X, que é de mais curto prazo, entendeu? Então, aí, onde é que está o segredo dessa operação? O size. O size é tão pequeno que não te incomoda. Na verdade, você está fazendo uma operação preparatória para entender qual é a operação que você vai precisar abrir ali na frente. Boa. Entendeu? Fechado. Então, você olha o gráfico, por exemplo, de 15, aí já está tendo uma absorção interessante na zona de resistência. Legal. Será que vai ter um candle agora vai conseguir segurar? Porque se absorver aí, vai ser bonito. Já viram o que está acontecendo? O gráfico aqui, uma hora, a mesma coisa. Tá rejeitado. Tá muito pequeno a imagem sua. Você tem que dar um zoom aí para te ver melhor. Entendeu? Aí. Nada que não possa subir, não. Talvez está sendo só um pullback no candle para arrancar para cima. E o gráfico de uma hora também. Fair gap, né? Um outro cuidado que eu acho que todo mundo tem que ter é esses padrões de tendência de sobe pullback para subir de novo, sobe pullback para subir de novo, agora na média vai formando um trend line. Ele é muito legal quando o mercado está com uma tendência macro por trás. Quando você está numa consolidação
Aí não funciona muito. Perigoso, funciona muito menos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode colocar no gráfico aí de. Claro. Pera aí, só botar aqui. Alô. Tá aí. Eu estou querendo falar o seguinte. Deixa eu trazer aqui o Bitcoin para dar um exemplo, tá? Gráfico de 1 hora não precisa nem para quadro, nem para o diário. Quando você está dentro disso aqui, ó, desse drive aqui, é um drive de tendência. Nesse caso, você pode diminuir o tempo gráfico para 15 ou para algum outro tempo gráfico, que essa ancoragem e essas trend lines que se formam aqui, elas vão ser pontos interessantíssimos de continuidade de seu trade na direção do macro. Mas não, a gente não está com isso, nessa pegada. Essa estrutura aqui, ó, apesar de estar parecendo um canal, é uma bandeira. E uma bandeira, ela, na verdade, é um processo de compressão. Não é de expansão, não. Concordam comigo? Então, dentro de um processo de compressão, seja retangular, seja cunha, ó, isso aqui poderia ser assim, uma cunha, poderia ser uma bandeira, como eu tracei, poderia acabar sendo um retângulo, assim. Nesse tipo de processo de compressão, porque o mercado só faz isso, expande e comprime, expande e comprime. Cuidado com os movimentos de curto prazo, achando que tem tendência. Eu sei que existem micro tendências dentro de uma consolidação, só que elas são mais curtas. E aí, se você errar o time, você pode tomar na cabeça. É a única coisa que eu acho que vale a pena pontuar. Mas é isso, eu acho que o pessoal já viu aí. O trade tá... O aviso foi dado, tá, Thiagão? Tá, Marcelinho? Foi dado. E ainda tá rejeitando, tá? Tá rejeitando, mas ainda é só um candle, pessoal. Candle não é... Isso, só no candle. Mas sim, tem informação por trás de candle. Mas é menos, não bote o mesmo peso no peso de estrutura. Entendeu? Quer operar alguma coisa? Tem aqui, ó, talvez uma operação que está mais clara na minha visão, que é super. Apesar de super ter um perigo, está subindo 8% hoje. Mas aqui ele já quebrou um padrão, ó. O padrão o volume aparece, absorve para ancorar na média, ou seja, a tendência, certo? É o que eu estava falando. Imagine como se fosse um gráfico mais de longo prazo. O volume aparece, ancorou na média, mas para fazer um movimento de tendência ainda. Agora tá diferente. Agora o movimento, pelo menos para mim aqui, tem mais absorção. Tá perdendo as médias curtas. Já está chegando na média laranja. Tudo bem. Pode também ancorar na laranja para ir, pode. Mas esse processo aqui é mais provável para uma queda, como inclusive já aconteceu. Esse ativo está demais, velho. Ele pipoca para cima, o gráfico de 1 hora, como está virando. Aqui para trás, olha, ele pipoca para cima, devolve tudo. Para cima, devolve tudo. Para cima, devolve tudo. Então, esperar um pouco do time e pegar o comportamento de preço para tentar achar o melhor momento. Não se antecipe no trade, né? Não tem porquê. Não rasgue dinheiro. Eu cada vez faço isso menos. É inevitável. Nós somos humanos, erramos bastante ainda, mas para mim está claro que aqui o movimento pelo menos está um pouquinho mais frágil. Uma subida aqui, para mim, é uma excelente venda, por exemplo. É isso que eu ia falar. Para mim, esse aí, Matheus, você acabou de pontuar aí, acho que é o ponto-chave aí. Uma subida aí,
que fique abaixo dessa linha aí, né? Dá para até traçar uma linha de resistência aí, né? Que uma subida aí que fique abaixo aí já nem vá. Eu acho que aí seria o grande ponto. Eu acho que esses pontos aqui, ó, vários pontos que podem pegar e você tá com um stop aqui bem definido. Porque o que você não quer é ser estopado à toa, tomar um violino. Então, esse é o pior. Isso é o pior. Pois é. Mas é isso, vamos Beleza. ver o que vai acontecer. Maravilha. Então você já sabe, né, pessoal? A gente mostrou aí agora para vocês 2 cenários possíveis, né? Uma possível continuidade da alta ou uma possível reversão e queda, tá? Tem, claro, o terceiro cenário que está sempre aí, que é a lateralidade, continuar nesse range por mais um tempo, até realmente dar uma decisão, né? De qualquer forma, agora qualquer trade é trade para ganhar tempo, é pensar em uma operação turbo, tá? Nada longo, porque o mercado não está dizendo nada ainda bem claro para a gente, bem definido. E já não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber todas as informações em tempo real, pessoal. É isso aí, obrigado a todos. Valeu, Tunes, valeu, Marcelo, pela presença. E vamos que vamos. Valeu, turma. Valeu, Valeu. Valeu, galera. Valeu, Crypto Club.